aí, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal, eu sou o Gabriel e hoje a gente vai falar sobre as eras arruinadas por vazamentos. Pois é, muita gente tem aquela expectativa absurda com uma era de um artista que vai vir divulgação, vai ter vários lançamentos de clipes, singles e afins e de repente, bum, vaza o álbum, vaza 1000 outras músicas e simplesmente detona tudo aquilo ali, né? A gente sabe que existem algumas pessoas que até conseguem contornar a situação toda e conseguem ter uma era relativamente positiva, mas num geral, né, a maioria dos artistas que tem esses vazamentos tem as suas eras completamente destruídas. Então nesse vídeo a gente vai relembrar alguns, vamos conhecer alguns fatores, vamos conhecer o que rolou e afins. Antes da gente começar, já sabe, se você não é inscrito aqui no canal, tá esperando o quê? Já se inscreve, vem fazer parte da nossa comunidade, que aqui eu falo de música pop, falo de outros assuntos relacionados como Hollywood ou cinema e vai ser maravilhoso ter você aqui com a gente. Além disso, tem a loja de camisetas aqui do canal, com várias estampas lá inspiradas pelos artistas que eu trago aqui. Se por acaso você ainda não conhece, clica no link que está fixado no topo aqui dos comentários ou na descrição desse vídeo, que você vai ser redirecionado e vai conferir todas as estampas. É uma mais linda que a outra. Bom, vamos começar com Rebel Heart da Madonna, que necessariamente não foi destruído pelo vazamento, mas teve um impacto que, tipo assim, acabou com 70% da era, né, gente? Vamos dizer que a Madonna conseguiu lucrar alguma coisa no meio disso tudo, mas que foi uma grande merda, foi. Em dezembro de 2014, um número significativo de demos inacabadas, assim como também faixas inéditas do novo álbum da Madonna que seria lançado só em 2015, Rebel Heart, vazaram online. Esse vazamento expôs aos fãs versões dessas músicas que não estavam prontas para o consumo ainda, apresentando coisas inacabadas e gravações brutas. A frustração da Madonna com tudo isso daí foi óbvia, tanto que, tipo assim, ela teve que tirar leite de pedra para fazer com que as coisas dessem certo no final das contas. Então, ela aproveitou o que ela tinha para aproveitar, ela refez músicas no meio desse tempo, ela estragou algumas músicas que tinham muito potencial, como a própria música Rebel Heart, que na versão do Avicii era muito melhor, mas, tipo assim, ela fez o que pôde para tentar salvar aquilo ali. Devido ao vazamento, a Madonna e sua equipe tiveram que repensar a estratégia de lançamento. Eles decidiram lançar diversas músicas do álbum antes do planejado para tentar combater o vazamento e recuperar um pouco do controle da narrativa. Foi exatamente por isso que ela lança aquela primeira parte do álbum como uma prévia do disco que seria lançado vários meses depois apenas. A sorte dela é que ela já tinha a capa do álbum ali pronta, né, gente? Que inclusive é uma capa feita pelo Giovanni Bianco. E inclusive é uma capa maravilhosa, aquela do Rebel Heart, né, do preto e branco. Mas mesmo assim, eram as músicas que ela teve a oportunidade de colocar ali para circular. Enquanto alguns fãs ficaram entusiasmados por ouvir o material vazado, outros optaram pelo lançamento oficial. E isso gerou, de certa forma, uma divisão da fanbase e acabou impactando também a recepção final do álbum. Bom, qual foi a conclusão no final das contas da situação toda do Rebel Heart? O disco foi lançado no final das contas com várias músicas, o disco perdeu um pouco da essência principal que a Madonna ia apresentar ali, tanto que esse álbum tem tantos pontos positivos assim como pontos negativos na escolha das músicas por conta das mudanças que eles tiveram que fazer. Mas a Madonna conseguiu fazer uma grande turnê, ela conseguiu lançar vários singles, ela conseguiu promover no que estava possível aí a ela, e a era Rebel Heart gerou momentos relevantes aí pra nossa querida. Diamonds and Dance Floors da Ava Max também foi outra coisa complicada. Por quê? A culpa foi da gravadora. Não foi exatamente de um vazamento que aconteceu como o da Madonna, que roubaram, por exemplo, ali o estúdio com as músicas, né? No caso da Ava, a gravadora entregou os vinis do álbum antes do lançamento oficial, quase um mês. E mesmo com essa entrega que a gravadora fez errada, no final das contas, eles acabaram adiando o álbum em 5 meses para lançar ele literalmente do mesmo jeito que a versão de vinil tinha sido feita. Então, tipo assim, o timing do álbum da Ava Max ficou
todo perdido. Algumas músicas do Diamonds and Dance Floors que começaram a circular aí por conta do vinil acabaram chamando muito a atenção nas redes sociais. Isso fez com que o álbum não tivesse muita possibilidade de ganhar singles novos, porque as pessoas já estavam ouvindo as músicas e compartilhando loucamente por todas as redes que vocês podem imaginar. Com esse atraso de 5 meses aí, a gravadora basicamente botou o álbum na rua, fez uma capa nova que meio que foi algo que salvou a era, no aspecto de ser uma coisa nova que eles tinham para oferecer, né? Que eles pegaram uma foto ali da Dancing Is Done, do Visualizer, e colocaram. Mas o álbum só teve Million Dollar Baby como single e depois nenhuma outra música foi trabalhada. Eles lançaram alguns visualizers para as outras músicas do álbum, mas a grande parte do material que havia sido gravado para o Diamonds and Dance Floors foi todo descartado, e eu tô falando de outros clipes, assim como também visualizers e outros temas, tá? A Eva chegou a dizer que iria lançar um Deluxe Edition, mas o flop do álbum foi tão grande por conta do erro do timing que ela não conseguiu se recuperar da era. Ela anuncia que Diamonds and Dance Floors acabou e que ela já tá produzindo o seu terceiro disco. Kelly também, que é uma cantora super bacana, que ia lançar um disco intitulado Utopia, que na verdade foi rebaixado a EP, também foi outra pessoa que enfrentou diversos problemas aí com vazamentos, assim como também problemas com a sua gravadora. Kelly falou sobre as dificuldades com a Def Jam durante a criação do álbum Utopia. Ela expressou uma frustração muito grande com as interferências e expectativas do selo, que por vezes entrou em conflito com ela sobre sua visão artística. Os conflitos com a gravadora certamente dificultaram o processo criativo de uma artista que tinha tudo para transformar aquele seu segundo álbum num grande sucesso. Pra quem não sabe, a Kelly tinha apenas lançado seu álbum Love Is Dead e ela tava tipo assim, pronta para fazer uma coisa mais mainstream numa época onde as pessoas estavam aceitando artistas mais esquisitos. Então ela tinha muita força para virar uma artista mainstream. Só que a gravadora começou a atrasar as músicas e nada saía do papel. Diversas músicas do álbum Utopia acabaram sendo vazadas. A Kelly discutiu a sua decisão de lançar algumas músicas que eram destinadas ao álbum como singles independentes devido à pressão da gravadora. Isso sugere que ela pode ter tido problemas em torno do material não lançado e como ele foi gerenciado. Vale lembrar que ela lançou Lucky Ones, assim como lançou também a música Zero Gravity. Essas músicas acabaram entrando no EP Utopia com outras músicas que haviam vazado desse projeto quase tipo assim, um ano antes. Vale lembrar que a música Running, que acabou virando a música Confetti da Hilary Duff, era destinada para esse álbum aí e também foi uma das canções vazadas. Utopia enfrentou vários atrasos e uma mudança de direção. Isso aí acabou sendo uma das coisas que de vez acabou com a Kelly como artista, assim como também sua equipe. Os esforços promocionais e a estratégia de marketing do álbum foram totalmente jogados de lado e trabalhados de uma forma muito porca. Isso daí afetou muito a visibilidade do projeto, assim como também o seu sucesso comercial. Tanto que o segundo álbum da Kelly mesmo só foi acontecer, que é o Shadow Works, em 2019, depois que ela mesma começou a cuidar da própria carreira, depois que ela voltou para a Estônia, que era o país de origem dela, e depois que ela começou a produzir de volta lá no meio da floresta, que ela se sentia abraçada. Se vocês nunca ouviram por acaso o disco Shadow Works dela, dá uma conferida. Ele é assim, imbatível, é absurdo o que aquele disco tem de qualidade. O Love da Jennifer Lopez também foi complicado, né? Mas aqui a gente já tem uma pessoa que conseguiu fazer ouro no final das contas com tudo que deu errado. Em 2009, o álbum Love de Jennifer Lopez vaza online, antes de ter ainda assim uma data oficial de lançamento. Esse era um problema comum na era digital, onde músicas inéditas podiam facilmente chegar à internet. O vazamento impactou o lançamento do álbum e o elemento surpresa que os artistas costumam buscar em seus lançamentos. Sendo assim, tudo foi cancelado. Vale lembrar que a promoção desse álbum começou em 2009
2009, quando ela lançou, por exemplo, Fresh Out the Oven, ali com o Pitbull, que era uma das primeiras músicas que ela estava fazendo de feat com ele, e também apresentava ali a Lola, que era um novo alter ego dela, e que tinha, assim, uma ótima possibilidade de virar um dos maiores alter egos da cultura pop. Depois ela lançou Louboutins como single, que foi outro grande flop. Então, assim, vazamento do álbum, flop de single, a gravadora não queria mais saber. E a gente tá falando de Epic Records. Nessa época, a J.Lo era da Epic, e a Epic meio que deu pra trás com tudo que ela tinha feito com o trabalho. Então foi um descaso muito grande com ela. Quando J.Lo assinou com sua nova gravadora, ela resolveu fazer novas músicas. Ela muda ali para a Sony Music e Island Def Jam, onde ela começa a produzir com o Red One, que era um dos produtores musicais mais hypados da época. Sendo assim, ela produz algumas músicas novas que eram bem diferentes do direcionamento que ela havia feito antes. Quando o Love foi feito pela primeira vez, ele era totalmente R&B, e ela virou simplesmente uma diva eletropop para lançar em 2011. E aí, ela produz com Red One, por exemplo, On The Floor, que é o lead single do Love. Ela não mudou o nome do álbum, tá? Bom enfatizar isso aí. E quando o CD chegou pra gente, simplesmente, ela tava com um dos maiores hits do ano, atrelados ao disco. Tudo bem que o disco não vendeu tanto, mas a situação dos vazamentos não afetou diretamente tudo, por mais que a maioria das músicas dentro do álbum sejam músicas que já haviam sido vazadas antes. Inclusive, Everybody's Girl, que ia ser o segundo single do álbum de fato, né, que seria lançado pela Epic, acabou indo parar como música bônus e ganhou uma versão completamente diferente do que algumas pessoas já estavam tocando em rádios, por exemplo, da Europa. De qualquer forma, essa era virou uma das maiores da carreira da J.Lo, e na nova geração hoje é reconhecida como a maior era que a J.Lo já fez. O Digital Distortion da Iggy Azalea também é outro babado, confusão e gritaria, né? A Iggy simplesmente tinha se tornado uma das maiores rappers daquele momento com o lançamento do último álbum dela, que era o The New Classic. Então a expectativa para o segundo álbum tava assim, lá em cima de tudo. Iggy falou publicamente sobre os conflitos dela com a sua gravadora e os desafios que ela enfrentou para a criação do próprio álbum. Esses conflitos supostamente levaram a atrasos no lançamento do disco. Isso ocorreu com disputas que acabam atrapalhando o processo criativo e artístico, o cronograma que eles colocaram ali para ela, entre outras coisas. A Iggy mencionou que a direção criativa do álbum não estava indo muito bem, porque eles queriam um disco mais comercial e mais pop, não o que ela estava fazendo naquele momento. Isso daí acabou impactando muito no produto final. Antes do lançamento do álbum mesmo, quando ela tinha colocado apenas a música Team aí na rua, simplesmente o disco vazou na íntegra nas redes sociais, atrapalhando totalmente o lançamento dele. Vale lembrar que ele já tinha capa, ele já tinha photoshoot, ele já tinha conceito, ele estava inteiramente pronto. Eles acabaram pegando algumas coisas que sobraram ali, e para quebrar o contrato com a Iggy, eles lançaram Surviving the Summer, que era um EP que inclusive emplacou a música Cream. Agora, o Problematic da Kim Petras é bem interessante, porque ele é um álbum que teve um começo e um meio muito assim intensos negativamente, mas o fim dele deixou todo mundo no chão. O Problematic era para ser o álbum de estreia dela, para ser lançado oficialmente no ano passado aí. A Kim chegou a lançar algumas músicas de trabalho desse disco, como por exemplo Future Starts Now, assim como também Coconuts. Só que o que aconteceu? Um vazamento online absurdo de todas as músicas aconteceu e as pessoas ouviram horrores. Vale lembrar que a Kim é uma artista que, vamos dizer assim, ela tem uma força na época digital muito grande. Então as pessoas que consomem o trabalho dela querem consumir o trabalho dela independente de onde vem. Então a gaysada ficou louca e foi atrás para poder ouvir os vazamentos. E isso fez com que toda a estratégia, tudo atrelado a isso, simplesmente virasse fumaça. A gravadora resolveu intervir e fez com que ela gravasse o álbum todo de
de novo. E ela fez isso. Só que quando ela lança o álbum oficialmente, que se tornou depois Feed the Beast, algumas músicas que eram fan favorites das vazadas acabaram entrando no Feed the Beast e ela fez algumas músicas novas dentro da temática que ela havia feito já no Problematic. Então vamos dizer que assim, ela não mudou seu direcionamento artístico depois daquele vazamento e todos os comentários, exatamente porque houve uma comoção das pessoas, né? Eles apostaram em outras músicas mais formulaicas para conseguir vender o Feed the Beast, o que deu muito certo. Só que aí nessa semana a gente tem a surpresa. A Kim lança o Problematic com a sua capa original que foi feita pelo Steven Klein, tá? Simplesmente um dos maiores fotógrafos da cultura pop, que já fez projetos com Madonna, para vocês terem uma ideia, e esmurra o conceito do Feed the Beast que foi todo mastigado do Problematic. Porém, ficou óbvio pra gente, a Kim não fez mudança em quase nada do repertório. Na verdade, ela fez, tipo assim, mais do mesmo pra manter a coesão com que as pessoas estavam gostando. Então vamos dizer que, tipo assim, o Problematic está sendo considerado o segundo álbum de estúdio da Kim, sendo que na verdade ele é o primeiro, mas na verdade ele soa como uma extensão do Feed the Beast. Então é uma situação toda aí, mas o álbum conseguiu ter uma boa apresentação para os fãs, o pessoal curtiu receber o álbum no streaming e a Kim até mandou aí uma shade para a gravadora porque eles tinham cancelado o álbum e aí por ela conseguir lançar o Problematic foi esse grande ponto aí. Comenta aqui a sua opinião que eu quero saber o que você tem para me dizer sobre isso. Fechado? Um beijo, até o próximo vídeo ou live nossa aí. Tchau!